O problema do ser, do destino e da dor, obra do sábio francês Léon Denis, parte 10. Na falta das manifestações dos espíritos, entretanto, as experiências sobre o desdobramento dos vivos fornecer-nos-iam já preciosos indícios sobre o modo de existência da alma no domínio do invisível. Na anestesia e no sonambulismo, como experimentalmente o demonstrou o Coronel de Rochas, a sensibilidade e as percepções não são suprimidas, mas simplesmente exteriorizadas, transportadas para fora. Daqui já podemos deduzir logicamente que a morte é o estado de exteriorização total e de libertação do eu sensível e consciente. O nascimento é como que uma morte para a alma, que por ela é encerrada com o seu corpo etéreo no túmulo da carne. O que chamamos morte é simplesmente o retorno da alma à liberdade, enriquecida com as aquisições que pôde fazer durante a vida terrena. E vimos que os diferentes estados do sono são outros tantos regressos momentâneos à vida do espaço. Quanto mais profunda for a hipnose, tanto mais a alma se emancipa e afasta. O sono mais intenso confina com a primeira fase da vida invisível. Na realidade, as palavras sono e morte são impróprias quando adormecemos para a vida terrestre, acordamos para a vida do espírito. Produz-se o mesmo fenômeno na morte, a diferença está só na duração. Carl Dupré cita dois exemplos significativos. Uma sonâmbula fez um dia a descrição do seu estado e sentia pesar por não poder lembrar-se dele depois de acordada, mas acrescentava: tornarei a ver isto tudo depois da morte. Considerava, pois, o seu estado de sonambulismo como idêntico ao estado depois da morte. Dois espíritos visitam um dia vidente de Prevost, que não tinha em grande apreço essas visitas. Por que vindes à minha casa? Perguntou ela. Que? Responderam com muito acerto os espíritos. Tu é que está em nossa casa? O nosso mundo e o além não estão separados um do outro. Provam esses fatos aos quais se podiam juntar muitos outros da mesma ordem. Então, estão um no outro, de alguma sorte se enlaçam e estreitamente se confundem. Os homens e os espíritos misturam-se, testemunhas invisíveis associam-se à nossa vida, compartilhando de nossas alegrias e provações. A situação do espírito depois da morte é a consequência direta das suas inclinações, seja para a matéria, seja para os bens da inteligência e do sentimento. Se as propensões sensuais dominam, o ser forçosamente se imobiliza nos planos inferiores, que são os mais densos, os mais grosseiros. Se alimenta pensamentos belos e puros, eleva-se a esferas em relação com a própria natureza dos seus pensamentos. Swedenborg diz com razão: o céu está onde o homem pôs o seu coração. Todavia, não é imediata a classificação nem súbita a transição. Se o olhar humano não pode passar bruscamente da escuridão à luz viva, sucede o mesmo com a alma. A morte faz-nos entrar num estado transitório, espécie de prolongamento da vida física e prelúdio da vida espiritual. É o estado de perturbação de que falamos, estado mais ou menos prolongado, segundo a natureza espessa ou etérea do perispírito da pessoa. Livre do fardo material que a oprimia, a alma acha-se ainda envolvida na rede dos pensamentos e das imagens, sensações, paixões, emoções, por ela geradas no decurso de suas vidas terrestres. Terá de familiarizar-se com a sua nova situação, entrar no conhecimento do seu estado antes de ser levada para o meio cósmico adequado ao seu grau de luz e densidade. A princípio,
Para o maior número, tudo é motivo de admiração nesse outro mundo onde as coisas diferem essencialmente do meio terreno. As leis da gravidade são mais brandas, as paredes não são obstáculos, a alma pode atravessá-las e elevar-se aos ares. Não obstante, continua retida por certos estorvos que não pode definir. Tudo a intimida e enche de hesitação, mas os seus amigos de lá vigiam-no e guiam-lhe os primeiros voos. Os espíritos adiantados depressa se libertam de todas as influências terrestres e recuperam a consciência de si mesmos. O véu material rasga-se ao impulso dos seus pensamentos e abrem-se perspectivas imensas. Compreendem quase logo a sua situação e com facilidade a ela se adaptam. Seu corpo espiritual, instrumento volitivo, organismo da alma, do qual ela nunca se separa, que é a obra de todo o seu passado, porque pessoalmente o construiu e teceu com sua atividade, flutua algum tempo na atmosfera. Depois, segundo o seu estado de sutileza, de poder, corresponde às atrações longínquas. Sente-se naturalmente elevado para associações similares, para agrupamentos de espíritos da mesma ordem, espíritos luminosos ou velados que rodeiam o recém-chegado com solicitude para o iniciarem nas condições do seu novo modo de existência. Os espíritos inferiores conservam por muito tempo as impressões da vida material, julgam que ainda vivem fisicamente e continuam, às vezes, durante anos, décadas, o simulacro das suas ocupações habituais. Para os materialistas, o fenômeno da morte continua a ser incompreensível. Por falta de conhecimentos prévios, confundem o corpo fluídico com o corpo físico e conservam as ilusões da vida terrestre. Os seus gostos e até as suas necessidades imaginárias, como que os amarram à terra. Depois, devagar, com o auxílio de espíritos benfazejos, sua consciência vai despertando, sua inteligência abre-se à compreensão do seu novo estado, mas assim que procuram elevar-se, sua densidade os faz recair imediatamente na terra. As atrações planetárias e as correntes fluídicas do espaço os reconduzem violentamente para as nossas regiões, como folhas secas varridas pelo vendaval. Os crentes ortodoxos vagueiam na incerteza e procuram a realização das promessas do sacerdote, o gozo das beatitudes prometidas. Por vezes é grande a sua surpresa. Precisam de longo aprendizado para se iniciarem nas verdadeiras leis do espaço. Em vez de anjos ou de demônios, encontram os espíritos dos homens, que com eles viveram na terra e os precederam. Viva é a sua decepção ao verem suas esperanças malogradas, suas convicções transformadas por fatos para os quais a educação que haviam recebido de nenhum modo os preparara. Mas, se sua vida foi boa, submissa ao dever, à correção, à retidão, não podem essas almas serem felizes, por terem mais influência sobre o destino, os seus atos, do que as suas crenças religiosas. Os espíritos céticos e, com eles, todos aqueles que se recusaram a crer na possibilidade de uma vida independente do corpo, julgam-se mergulhados em um sonho que só se dissipa quando acaba o erro em que esses espíritos laboraram. As impressões variam infinitamente com o valor das almas. Aquelas que, desde a vida terrestre, conheceram a verdade e serviram a sua causa, recolhem, logo que desencarnam, o benefício de suas investigações e trabalhos. A comunicação abaixo, transcrita, dá, entre muitas outras, testemunho disso. Provém de um espírito que foi um espírita, quando vivo, homem de coração e convicção esclarecida. Charles Fritz, fundador do jornal La Vie de Outre-Tombe, em Charleroi. Todos aqueles que conheceram esse homem reto e generoso reconhecê-lo-ão pela linguagem.
Descreve ele as impressões que sentiu logo depois que morreu seu corpo e acrescenta: senti que os laços, pouco a pouco, se desfaziam e que minha pessoa espiritual, meu eu, se ia soltando. Vi em redor de mim espíritos bons que me estavam esperando, e foi com eles que, por fim, me elevei na superfície da terra. Não sofri com essa desencarnação. Os meus primeiros passos foram os da criança que começa a andar. A luz espiritual, cheia de força e de vida, nascia em mim, porque a luz não vem dos outros, mas de nós. É um raio que dimana do invólucro fluídico e que nos penetra todo o ser. Quanto mais tiverdes trabalhado em favor da verdade, do amor e da caridade, tanto mais intensa se fará a luz até se tornar deslumbrante para aqueles que vos são inferiores. Pois bem, os meus primeiros passos foram vacilantes, entretanto, a força me foi sendo restaurada, e eu pedi a Deus auxílio e misericórdia. Depois de haver verificado a completa separação da minha individualidade, enfrentei afinal o trabalho que tinha de fazer. Vi o passado de minha última vida e me esforcei por levantá-la com clareza das profundezas da memória. O passado achava-se no corpo fluídico do homem e, como um espelho, o perispírito é como um espelho de todas as suas ações, e sua alma se foi má. Sua vida contempla com tristeza suas faltas, inscritas, ao que parece, nas dobras do corpo perispiritual. O perispírito é como o espelho de todas as suas ações, e sua alma, se foi má, sua vida contempla com tristeza suas faltas, inscritas, ao que parece, nas dobras do corpo perispiritual. Não tive dificuldade alguma em reconhecer minha vida, tal qual ela fora. Verifiquei com evidência que eu não havia sido infalível. Quem pode gabar-se disso na terra final? Devo, porém, dizer-vos que, depois de feito o exame, senti grande satisfação e felicidade com o que havia feito na terra. Lutei, trabalhei e sofri pela causa do Espiritismo. A luz que dele dimana ofereci juntamente com a esperança a muitos irmãos da terra por meio da palavra, dos meus estudos e obras. Por isso, torno a encontrar essa luz. Sou feliz por ter trabalhado em reerguer a fé, os corações e a coragem. A todos, pois, recomendo a fé inabalável que eu tinha e que se vai aurir no Espiritismo. Tenho de continuar a desenvolver-me para rever o passado das minhas encarnações anteriores. É um estudo, um trabalho completo que tenho de fazer. Vejo bem uma parte desse passado, mas não a posso definir muito bem, conquanto esteja completamente desperto. Dentro de pouco tempo, espero, essas vidas passadas hão de aparecer-me com clareza. Possuo luz bastante para poder caminhar com segurança, vendo o que está na minha frente, o meu futuro, e presto já o meu auxílio a espíritos infelizes. A lei dos agrupamentos no espaço é a das afinidades. A ela estão sujeitos todos os espíritos. A orientação de seus pensamentos leva-os, naturalmente, para o meio que lhes é próprio, porque o pensamento é a própria essência do mundo espiritual, sendo a forma fluídica apenas o vestuário. Onde quer que seja, reúnem-se os que se amam e compreendem. Herbert Spencer, num momento de intuição, formulou um axioma igualmente aplicável ao mundo visível e ao mundo invisível. A vida, disse ele, é uma simples adaptação às condições exteriores. Se é propenso às coisas da matéria, o espírito fica preso à terra e mistura-se com os homens que têm os mesmos gostos, os mesmos apetites. Quando é levado para o ideal, para os bens superiores, eleva-se sem esforço para o objeto dos seus desejos.
une-se às sociedades do espaço, toma parte nos seus trabalhos e goza dos espetáculos das harmonias do infinito. O pensamento cria, a vontade edifica. A causa de todas as alegrias e de todas as dores está na consciência e na razão. Por isso é que, cedo ou tarde, encontramos no além as criações dos nossos sonhos e a realização das nossas esperanças. Mas o sentimento da tarefa incompleta, ao mesmo tempo que os afetos e as lembranças, trazem novamente a maior parte dos espíritos à Terra. Todas as almas encontram um meio que os seus desejos reclamam e hão de viver nos mundos sonhados, unidos aos seres que estimam, mas também aí encontrarão os prazeres ou os sofrimentos que o seu passado gerou. Nossas concepções e nossos sonhos seguem-nos por toda a parte. No surto dos seus pensamentos e no ardor de sua fé, os adeptos de cada religião criam imagens nas quais supõem reconhecer os paraísos entrevistos. Depois, pouco a pouco, se apercebem de que essas criações são fictícias, de pura aparência e comparáveis a vastos panoramas pintados na tela ou a frescos imensos. Aprendem, então, a desprender-se deles e aspiram às realidades mais elevadas, mais sensíveis. Sobre nova forma atual e no estreito limite de nossas faculdades, não poderíamos compreender as alegrias e os arroubos reservados aos espíritos superiores, nem as angústias profundas experimentadas pelas almas delicadas que chegaram aos limites da perfeição. A beleza está por toda parte. Só os seus aspectos variam ao infinito, segundo o grau de evolução ou depuração dos seres. O espírito adiantado possui fontes de sensações e percepções infinitamente mais extensas e mais intensas do que as do homem terrestre. Nele, a clarividência, a clareaudiência, a ação à distância, o conhecimento do passado e do futuro coexistem numa síntese indefinível que constitui, segundo a expressão de F. Myers, o mistério central da vida. Falando das faculdades dos invisíveis, de situação média, esse autor assim se exprime. O espírito, sem ser limitado pelo espaço e pelo tempo, tem do espaço e do tempo conhecimento parcial. Pode orientar-se, achar uma pessoa viva e segui-la. É capaz de ver no presente coisas que aparecem para nós como situadas no passado e outras que estão no futuro. O espírito tem conhecimento dos pensamentos e emoções que, da parte dos seus amigos, se referem a ele. Quanto à diferença de acuidade nas impressões, já podemos fazer uma ideia pelos sonhos chamados emotivos. A alma, quando desprendida, embora incompletamente, não só percebe, mas também sente com intensidade muito mais viva que no estado de vigília. Cenas, imagens, quadros que, quando estamos acordados, nos impressionam fracamente. Tornam-se, no sonho, causa de grande satisfação ou de vivo sofrimento. Isso nos dá uma ideia do que podem ser a vida dos espíritos e seus modos de sensação quando, separados do invólucro carnal, a memória e a consciência recuperam a plenitude de suas vibrações. Compreendemos, desde logo, como pode a reconstituição das recordações do passado converter-se em fonte de tormentos. A alma traz em si mesma o seu próprio juiz, a sanção infalível de suas obras, boas ou más. Tem-se reconhecido isso em acidentes que podiam ter causado a morte. Em certas quedas durante a trajetória percorrida pelo corpo humano a partir de um ponto elevado acima do solo, ou então na asfixia por submersão, a consciência superior da vítima passa em revista toda a vida gasta, com uma rapidez espantosa. Revê-a completamente em seus mínimos pormenores em poucos minutos. Cardo-Pré dá desses fatos muitos exemplos. Haddock cita, entre outros,
o caso do almirante Belfort. O almirante Belfort, jovem ainda, caiu de cima de um navio às águas do porto de Portsmouth, antes que fosse possível ir em seu socorro. Desapareceu. Ia morrer afogado. À angústia do primeiro momento sucederam um sentimento de tranquilidade e, posto que se tivesse como perdido, nem sequer se debateu, o que sem dúvida provinha de apatia e não de resignação, porque morrer afogado não lhe parecia má sorte e nenhum desejo tinha de ser socorrido. Quanto ao mais, a ausência completa de sofrimento, e até pelo contrário, as sensações eram de natureza agradável, participando do vago bem-estar que precede o sono causado pelo cansaço. Com esse enfraquecimento dos sentidos, coincidia uma supercitação extraordinária da atividade intelectual. As ideias sucediam-se com rapidez prodigiosa. O acidente que acabava de dar-se, o descuido que o motivara, o tumulto que se lhe deveria ter seguido, a dor que ia alancear o pai da vítima, outras circunstâncias intimamente ligadas ao lar doméstico, foram o objetivo de suas primeiras reflexões. Depois veio-lhe à memória o último cruzeiro, viagem acidentada por um naufrágio. A seguir, a escola, os progressos que nela fizera e também o tempo perdido. Finalmente, as suas ocupações e aventuras de criança. Em suma, a subida de todo o rio da vida e quão pormenorizada e precisa. É ele próprio que o diz. Cada incidente da minha vida atravessava-me sucessivamente a memória, não como simples esboço, mas com as particularidades e acessórios de um quadro completo. Por outras palavras, toda a minha existência desfilava diante de mim numa espécie de vista panorâmica, cada fato com sua apreciação moral ou reflexões sobre sua causa e seus efeitos. Pequenos acontecimentos sem consequência, havia muito tempo esquecidos por mim, se acumulavam em minha imaginação como se tivessem se passado na véspera. E tudo isto sucedeu em apenas 2 minutos. Pode-se citar também o atestado de Pert a respeito de Catharine Emmerich, que ao morrer reviu do mesmo modo toda a sua vida passada. Por essa forma, estabelecemos que tal fenômeno não se restringe aos casos de acidentes, antes parece acompanhar regularmente o falecimento de todas as pessoas. Tudo o que o espírito fez, quis, pensou, em si reverbera. Semelhante a um espelho, a alma reflete todo o bem e todo o mal feito em vida. Essas imagens nem sempre são subjetivas. Pela intensidade da vontade, podem revestir uma natureza substancial. Vivem e manifestam-se para nossa felicidade ou nosso castigo e dor. Tendo se tornado transparente, depois de desencarnada, a alma julga-se a si mesma assim como é julgada por todos aqueles que a contemplam. Só na presença do seu passado vê reaparecer em todos os seus atos e as suas consequências, todas as suas faltas, até as mais ocultas. Para um criminoso, não há descanso, não existe esquecimento. Sua consciência, justiceira, implacável e inflexível, persegue-o sem cessar. Debalde procura ele escapar-lhe às obsessões. O suplício só poderá acabar-se convertendo-se o remorso em arrependimento. Ele aceita novas provações terrestres, uma reencarnação rápida, único meio de reparação e regeneração. As missões à vida superior. Todo espírito que deseja progredir, trabalhando na obra de solidariedade universal, recebe dos espíritos mais elevados uma missão particular apropriada às suas aptidões e ao seu grau de adiantamento. Um tem por tarefa receber os homens em seu regresso à vida espiritual, guiá-los, ajudá-los a se desembaraçarem dos fluidos espessos que os envolvem.
outros encarregados de consolar e instruir as almas sofredoras e atrasadas. Espíritos químicos, físicos, naturalistas, astrônomos prosseguem suas investigações, estudam os mundos, suas superfícies, suas profundezas ocultas, atuam em todos os lugares sobre a matéria sutil, que fazem passar por preparações, por modificações destinadas às obras que a imaginação humana teria dificuldades sem conceber. Outros se aplicam às artes, ao estudo do belo, sobre todas as suas formas. Espíritos menos adiantados assistem aos primeiros nas suas tarefas variadas e servem-lhes de auxiliares. Grande número de espíritos consagram-se aos habitantes da Terra e dos outros planetas, estimulando-os em seus trabalhos, fortalecendo os ânimos abatidos, guiando os hesitantes pelo caminho do dever. Aqueles que exerceram a medicina e possuem o segredo dos fluidos curativos, reparadores, ocupam-se mais especialmente dos doentes. Mais bela dentre todas é a missão dos espíritos de luz. Descem dos espaços celestes para trazer às humanidades os tesouros da sua ciência, da sua sabedoria e do seu amor. A sua tarefa é um sacrifício constante, porque o contato dos mundos materiais é penoso para eles, mas afrontam todos os sofrimentos por dedicação aos seus protegidos, para os assistirem nas suas provações e infiltrarem em seus corações as grandes e generosas intuições. É justo atribuir-lhes os lampejos de inspiração que iluminam o pensamento, as expansões da alma, a força moral que nos sustenta nas dificuldades da vida. Se soubéssemos a quantos constrangimentos se impõem esses nobres espíritos para chegarem até nós, corresponderíamos melhor às suas solicitações, empregaríamos esforços enérgicos para nos desapegarmos de tudo o que é vil, impuro, unindo-nos a eles na comunhão divina. Nas horas de atribulações, é para esses espíritos, para meus guias bem-amados, que voam meus pensamentos e meus apelos. É deles que sempre me tem vindo o amparo moral e as consolações supremas. Subi a custo os atalhos da vida. Dura foi a minha infância. Cedo conheci o trabalho manual e os pesados encargos de família. Mais tarde, em minha carreira de propagandista, muitas vezes me feri nas pedras do caminho. Fui mordido pelas serpentes do ódio e da inveja, e agora chegou para mim a hora crepuscular. Vão subindo e rodeando-me as sombras. Sinto que minhas forças declinam e os órgãos se enfraquecem. Nunca, porém, me faltou o auxílio de meus amigos invisíveis. Nunca minha voz os evocou em vão. Desde meus primeiros passos neste mundo, a sua influência envolveu-me. É às suas inspirações que devo minhas melhores páginas e minhas expressões mais vibrantes. Compartilharam minhas alegrias e tristezas, e, quando rugia a tempestade, eu sabia que eles estavam firmes ao meu lado, no meu caminho. Sem eles, sem seu socorro, há muito tempo que eu teria sido obrigado a interromper a minha marcha, a surpreender o meu labor. Sem eles, sem seu socorro, há muito tempo que eu teria sido obrigado a interromper a minha marcha, a suspender o meu labor, mas suas mãos estendidas têm me amparado e dirigido na áspera via. Às vezes, no recolhimento do entardecer ou no silêncio da noite, suas vozes me falam, embalam, confortam-me, ressoam na minha solidão como vaga melodia, ou então são sopros que passam, semelhantes a carícias, sábios conselhos ciciados, indicações preciosas sobre as imperfeições de meu caráter e os meios de redimi-las. Então, esqueço as misérias humanas para comprazer-me na esperança de tornar a ver um dia os meus amigos invisíveis, de reunir-me a eles na luz, se Deus me julgar digno disso, com todos aqueles que tenho amado e que, no seio dos espaços, me ajudam a percorrer a via terrestre. Acenda para todos vós, espíritos tutelares, entidades protetoras, meu pensamento,
agradecido, a melhor parte de mim mesmo, o tributo de minha admiração e de meu amor. A alma vem de Deus e volve a Deus, percorrendo o ciclo imenso dos seus destinos. Mas, por mais baixo que tenha descido, cedo ou tarde, pela atração, sobe de novo para o infinito. Que procura ela ali? O conhecimento cada vez mais perfeito do universo, a assimilação cada vez mais completa de seus atributos, beleza, verdade, amor, e ao mesmo tempo uma libertação gradual das escravidões da matéria, uma colaboração crescente na obra de Deus. Cada espírito tem no espaço sua vocação e segue-a com facilidades desconhecidas na Terra. Cada um encontra seu lugar nesse soberbo campo de ação, nesse vasto laboratório universal. Por toda parte, tanto na amplidão como nos mundos, objetos de estudo e de trabalho, meios de elevação, de participação na obra eterna, se oferecem à alma laboriosa. Já não é o céu frio e vazio dos materialistas, nem mesmo o céu contemplativo e beato de certos crentes. É um universo vivo, animado, luminoso, cheio de seres inteligentes, em via constante de evolução. Quanto mais os seres espirituais se elevam, tanto mais se acentua a sua tarefa, tanto mais aumentam de importância suas missões. Um dia, tomam um lugar entre as almas mensageiras que vão levar aos confins do tempo e do espaço as forças e as vontades da alma infinita. Para o espírito ínfimo, assim como para o mais eminente, não tem limites o domínio da vida. Qualquer que seja a altura a que tenhamos chegado, há sempre um plano superior a alcançar ainda, uma nova perfeição a realizar. Para toda alma, mesmo a mais inferior, um futuro grandioso se prepara. Cada pensamento generoso que começa a despontar, cada efusão de amor, cada esforço que tende para uma vida melhor é como a vibração, o pressentimento, o apelo de um mundo mais elevado que a atrai e que, cedo ou tarde, a receberá. Todo ímpeto de entusiasmo, toda palavra de justiça, todo ato de abnegação repercute em progressão crescente na escala dos seus destinos. À medida que ela se vai distanciando das esferas inferiores, onde reinam as influências pesadas, onde se agitam as vidas grosseiras, banais ou culpadas, as existências de lenta e penosa educação, a alma vai percebendo as altas manifestações da inteligência, da justiça, da bondade, e sua vida torna-se cada vez mais bela e divina. Os murmúrios confusos, os rumores discórdios dos centros humanos, pouco a pouco vão se enfraquecendo para ela até se extinguirem de todo. Ao mesmo tempo, começa a perceber os ecos harmoniosos das sociedades celestes. É o limiar das regiões felizes, onde reina uma eterna claridade, onde paira uma atmosfera de benevolência, de serenidade e paz, onde todas as coisas saem frescas e puras das mãos de Deus. A diferença profunda que existe entre a vida terrestre e a vida do espaço está no sentido de libertação, de alívio, de liberdade absoluta que desfrutam os espíritos bons e purificados. Desde que se rompem os laços materiais, a alma pura desfere o voo para as altas regiões. Lá vive uma vida livre, pacífica, intensa, ao pé da qual o passado terrestre lhe aparece como um sonho doloroso. Na efusão das ternuras recíprocas, numa vida livre de males e necessidades físicas, a alma sente multiplicarem-se as suas faculdades, adquirirem uma penetração e uma extensão das quais os fenômenos de êxtase nos fazem entrever os velados esplendores. A linguagem do mundo espiritual é a das imagens e dos símbolos, rápida como o pensamento. É por isso que os nossos guias invisíveis se servem de preferência de representações simbólicas para nos prevenir no sonho de um perigo ou de uma desgraça. O éter, fluido brando e luminoso, toma com extrema facilidade as formas
que a vontade lhe imprime. Os espíritos comunicam-se entre si e compreendem-se por processos diante dos quais a arte oratória mais consumada, toda a magia da eloquência humana pareceriam apenas um grosseiro balbuciar. As inteligências elevadas percebem e realizam sem esforço as mais maravilhosas concepções da arte e do gênio. Mas essas concepções não podem ser transmitidas integralmente aos homens. Mesmo nas manifestações medianímicas, mesmo nas manifestações medianímicas mais perfeitas, o espírito superior tende se submeter às leis físicas do nosso mundo e só vagos reflexos ou ecos enfraquecidos das esferas celestes, algumas notas perdidas da grande sinfonia eterna, é que ele pode fazer chegar até nós. Tudo é graduado na vida espiritual. A cada grau de evolução do ser para a sabedoria, para a luz, para a serenidade, corresponde um estado mais perfeito de seus sentidos receptivos, de seus meios de percepção. O corpo fluídico, cada vez mais diáfano, mais transparente, deixa a passagem livre às radiações da alma. Daí uma aptidão maior para apreciar, para compreender os esplendores infinitos. Daí uma recordação mais extensa do passado, uma familiarização cada vez maior com os seres e as coisas dos planos superiores, até que a alma, em sua marcha progressiva, tenha atingido as máximas altitudes. Chegado a essas alturas, o espírito tem vencido toda a paixão, toda a tendência para o mal, tem se libertado para sempre do jugo material e da lei dos renascimentos. É a estrada definitiva dos reinos divinos, donde só voluntariamente descerá ao círculo das gerações para desempenhar missões sublimes. Nessas reminiscências, a existência é uma festa perene da inteligência e do coração. É a comunhão íntima do amor com todos aqueles que nos foram caros e conosco percorreram o ciclo das transmigrações e das provas. Ajuntai a isso a visão constante da eterna beleza, uma profunda compreensão dos mistérios e das leis do universo, e tereis uma fraca ideia das alegrias reservadas a todos aqueles que, por seus méritos e esforços, alcançaram os céus superiores. Segunda parte: o problema do destino, as vidas sucessivas, a reencarnação e suas leis. A alma, depois de residir temporariamente no espaço, renasce na condição humana, trazendo consigo a herança boa ou má do seu passado. Renasce criancinha, reaparece na cena terrestre para representar um novo ato do drama da sua vida, resgatar as dívidas que contraiu e conquistar novas capacidades que lhe hão de facilitar a ascensão, acelerar a marcha para a frente. A lei dos renascimentos explica e completa o princípio da imortalidade. A evolução do ser indica um plano e um fim. Esse fim, que é a perfeição, não pode realizar-se em uma única existência, por mais longa que seja. Devemos ver na, devemos ver na pluralidade das vidas da alma a condição necessária de sua educação e de seus progressos. É à custa dos próprios esforços, de suas lutas, de seus sofrimentos, que ela se redime de seu estado de ignorância e de inferioridade e se eleva de degrau a degrau, primeiramente na terra e, em seguida, através das inumeráveis instâncias do céu estrelado. A reencarnação, afirmada pelas vozes de além-túmulo, é a única forma racional pela qual se pode admitir a reparação das faltas cometidas e a evolução gradual dos seres. Sem ela, não se vê sanção moral satisfatória e completa, não há possibilidade de conceber a existência de um ser que governe o universo com justiça. Se admitirmos que o homem viva atualmente pela primeira vez e última vez neste mundo, que uma única existência terrestre é o quinhão de cada um de nós, a incoerência e a parcialidade, forçoso seria reconhecê-lo
presidem à repartição dos bens e dos males, das aptidões e das faculdades, das qualidades nativas e dos vícios originais. Porque para uns a fortuna, a felicidade constante, e para outros a miséria, a desgraça inevitável. Para estes a força, a saúde, a beleza, para aqueles a fraqueza, a doença, a fealdade. Porque aqui a inteligência, o gênio, e acolá a imbecilidade. Como se encontram tantas qualidades morais admiráveis a par de tantos vícios e defeitos? Porque há raças tão diferentes umas das outras, inferiores a tal ponto que parecem confinar com animalidade e outras favorecidas com todos os dons que lhes asseguram a supremacia. E as enfermidades inatas? A cegueira, por exemplo, a idiotia, as deformidades, todos os infortúnios que enchem os hospitais, os albergues noturnos, as casas de correção. A hereditariedade não explica tudo. Na maior parte dos casos, essas aflições não podem ser consideradas como resultado de causas atuais. Sucede o mesmo com os favores da sorte. Muitíssimas vezes, os justos parecem esmagados pelo peso da prova, ao passo que os egoístas e os maus parecem prosperar. Por que ainda criancinhas mortas antes de nascer e as que são condenadas a sofrer desde o berço? Certas existências acabam em poucos anos, em poucos dias, ou duram quase um século. De onde vêm também os jovens prodígios, músicos, pintores, poetas, todos aqueles que desde a meninice mostram disposições extraordinárias para as artes ou para as ciências, ao passo que tantos outros ficam na mediocridade toda uma vida, apesar de um labor insano. E, igualmente, de onde vêm os instintos precoces, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, constatação, às vezes tão estranhamente com o meio em que se manifestam. Se a vida começa somente com o nascimento terrestre, se antes dela nada existe para cada um de nós, debalde se procurarão explicar essas diversidades pungentes, essas tremendas anomalias, e ainda menos poderemos conciliá-las com a existência de um poder sábio, previdente, equitativo. Todas as religiões, todos os sistemas filosóficos contemporâneos vieram esbarrar com esse problema. Nenhum o pôde resolver. Considerado sobre o seu ponto de vista, que é a unidade de existência para cada ser humano, o destino continua incompreensível. Ensombra-se o plano do universo, a evolução torna-se inexplicável o sofrimento. O homem, levado a crer na ação de forças cegas e fatais, na ausência de toda justiça distributiva, o homem, levado a crer na ação de forças cegas e fatais, na ausência de toda justiça distributiva, resvala insensivelmente para o ateísmo e o pessimismo. Porém, com a doutrina das vidas sucessivas, pelo contrário, tudo se explica, tudo se torna claro. A lei de justiça revela-se nas menores particularidades da existência. As desigualdades que nos chocam e nos deixam estupefatos resultam das diferentes situações ocupadas pelas almas nos seus graus infinitos de evolução. O destino do ser não é mais do que o desenvolvimento, através das idades, da longa série de causas e efeitos gerados por seus atos. Nada se perde. Os efeitos do bem e do mal se acumulam e germinam em nós até o momento favorável de desabrocharem. Às vezes, expandem-se com rapidez, outras, depois de longo lapso de tempo, transmitem-se, repercutem de uma para outra existência, segundo a sua maturação é ativada ou retardada pelas influências ambientes. Mas nenhum desses efeitos pode desaparecer por si mesmo. Só a reparação tem esse poder. Cada um leva para outra vida e traz ao nascer
a semente do passado. Essa semente há de espalhar seus frutos conforme a sua natureza, ou para nossa felicidade ou para nossa desgraça e dor, na nossa vida que começa e até sobre as vidas seguintes, se uma só existência não bastar para desfazer as consequências más de nossas vidas passadas. Ao mesmo tempo, os nossos atos cotidianos, fontes de novos efeitos, vêm se juntar às causas antigas, atenuando-as ou agravando-as, e formam com elas um encadeamento de bens ou de males, que, no seu conjunto, urdirão a teia do nosso destino. Assim, a sanção moral, tão insuficiente, às vezes tão sem valor, quando é estudada sob o ponto de vista de uma vida única, reconhece-se absoluta e perfeita na sucessão de nossas existências. Há uma íntima correlação entre os nossos atos e o nosso destino. Sofremos em nós mesmos, em nosso ser interior e nos acontecimentos da nossa vida a repercussão do nosso proceder. A nossa atividade, sob todas as suas formas, cria elementos bons ou maus, efeitos próximos ou remotos que recaem sobre nós em chuvas, em tempestades ou em alegres claridades. O homem constrói o seu próprio futuro. Até agora, na sua incerteza, na sua ignorância, ele construiu as apalpeladas e sofreu a sua sorte sem poder explicá-las. Não tardará o momento em que o homem constrói o seu próprio futuro. Até agora, na sua incerteza, na sua ignorância, ele o construiu a apalpadelas e sofreu a sua sorte sem poder explicá-la. Não tardará o momento em que, mais bem instruído, penetrado pela majestade das leis superiores, compreenderá a beleza da vida que reside no esforço corajoso e dará à sua obra um impulso mais nobre e elevado. A variedade infinita das aptidões, das faculdades, dos caracteres, explica facilmente, dizíamos. Nem todas as almas têm a mesma idade, nem todas subiram com o mesmo passo seus estágios evolutivos. Umas percorreram uma carreira imensa e aproximaram-se já do apogeu dos progressos terrestres. Outras mal começaram o seu ciclo de evolução no seio das humanidades. Estas são as almas jovens, emanadas há menos tempo do foco eterno, foco inextinguível que depende sem cessar feixes de inteligências que descem aos mundos da matéria para animarem as formas rudimentares da vida. Chegadas à humanidade, tomarão lugar entre os povos selvagens ou entre as raças bárbaras que povoam os continentes atrasados, as regiões deserdadas do globo. E quando afinal penetram em nossas civilizações, ainda facilmente se deixam reconhecer pela falta de desembaraço, de jeito, pela sua incapacidade para todas as coisas e principalmente pelas suas paixões violentas, pelos seus gostos sanguinários, às vezes até pela sua ferocidade. Mas essas almas ainda não desenvolvidas subirão, por sua vez, à escala das graduações infinitas por meio de reencarnações inúmeras. Outro elemento do problema é a liberdade de ação do espírito. A uns, ela permite que se demorem na vida da ascensão, que percam sem cuidado com o verdadeiro fim da existência, tantas horas preciosas a cata das riquezas e do prazer. A outros, deixa-os se apressarem a trilhar os carreiros escabrosos e alcançar os cimos do pensamento. Se as seduções da matéria preferem a posse dos bens do espírito e do coração, são desse número os sábios, os gênios e os santos de todos os tempos e de todos os países, os nobres mártires das causas generosas e aqueles que consagraram vidas inteiras a acumular no silêncio dos claustros, das bibliotecas, dos laboratórios, os tesouros da ciência e da sabedoria humana. Todas as correntes do passado se encontram, juntam-se e confundem-se em cada vida,
contribuem para fazer a alma generosa ou mesquinha, luminosa ou escura, poderosa ou miserável. Essas correntes, entre a maior parte dos nossos contemporâneos, apenas conseguem fazer as almas indiferentes incessantemente balouçadas pelos sopros do bem e do mal, da verdade e do erro, da paixão e do dever. Assim, no encadeamento das nossas estações terrestres, continua e contempla-se a obra grandiosa da nossa educação, o moroso edificar de nossa individualidade, de nossa personalidade moral. É por essa razão que a alma tem de encarnar sucessivamente nos meios mais diversos, em todas as condições sociais. Tem de passar alternadamente pelas provações da pobreza e da riqueza, aprendendo a obedecer para depois mandar. Precisam das vidas obscuras, vidas de trabalho, de privações, para acostumar-se a renunciar às vaidades materiais, a desapegar-se das coisas frívolas, a ter paciência, a adquirir a disciplina do espírito. São necessárias as existências de estudo, as missões de dedicação, de caridade, por via das quais se ilustra a inteligência e o coração se enriquece com a aquisição de novas qualidades. Virão depois as vidas de sacrifício pela família, pela pátria, pela humanidade. São necessários também a prova cruel, cadinho onde se fundem o orgulho e o egoísmo, e as situações dolorosas que são o resgate do passado, a reparação das nossas faltas, a norma pela qual se cumpre a lei de justiça. O espírito retempera-se, aperfeiçoa-se, purifica-se na luta e no sofrimento. Volta a espiar no próprio meio onde se tornou culpado. Acontece às vezes que as provações fazem de nossa existência um calvário, mas esse calvário é um monte que nos aproxima dos mundos felizes. Logo, não há fatalidade. É o homem, por sua própria vontade, que forja as próprias cadeias. É ele quem tece fio por fio, dia a dia, o nascimento. Logo, não há fatalidade. É o homem, por sua própria vontade, que forja as próprias cadeias. É ele quem tece fio a fio, dia a dia, do nascimento à morte, a rede de seu destino. A lei de justiça não é, em essência, senão a lei de harmonia. Determina as consequências dos atos que livremente praticamos. Não pune, nem recompensa, mas preside simplesmente a ordem, ao equilíbrio, tanto no mundo moral quanto no mundo físico.